Salve, Namastê! Sejam sempre muito bem-vindos a este canal, ao meu consultório virtual. Continuando a falar sobre quem somos, sobre o nosso ser holístico, falando sobre aquilo que alguns chamam de mediunidade, que alguns outros chamam de sexto sentido, outros chamam de ser empata, de ser paranormal. Nós sabemos que existem várias denominações e várias formas de explicarmos, de compreendermos a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Tudo depende da visão de cada um sobre determinado assunto, do conhecimento, da condição espiritual, do despertar consciencial. Nós sabemos que Jesus, ao vir encarnado para este planeta, deixou-nos uma série de ensinamentos, de conhecimento, através das suas parábolas, através dos seus sermões. Mas cada pessoa, cada espírito humano tem uma forma de interpretar o mesmo conteúdo. E o que diferencia essa interpretação? O ser humano tem ainda como uma qualidade não muito positiva, uma mania, de querer se engrandecer, de querer provar para o outro que está certo, de se achar criador de alguma coisa, de se achar inventor de alguma coisa. A verdade, ela é absoluta e ela está à disposição de quem possa acessá-la. Assim como as parábolas de Jesus, todos podem acessá-las. Mas cada um vê com seus próprios óculos, com a sua própria limitação visual, digamos assim. Vamos falar um pouco sobre a vaidade humana em relação à mediunidade. Aqueles que acreditam-se médiuns, ou empatas, ou paranormais, e se acham, portanto, diferentes das outras pessoas, e se acham grandes profetas, ou se acham orgulhosos. Isso é vaidade. Eu participei muitos anos da doutrina espírita, kardecista, e sou muito grata pela oportunidade que tive de aprender lá a ser um pouco mais humilde. Não estou dizendo que eu seja, como eu sempre falo, a Madre Teresa de Calcutá, nem me comparando a Chico Xavier de forma alguma, mas eu acho que a convivência naquele lugar, o aprendizado que eu tive naquele momento foi muito importante, no sentido de eu entender que eu não sou diferente de ninguém e que o sexto sentido, o ser empata, a mediunidade, ela não nos torna melhores ou piores que ninguém. A partir daí, eu fui estudando, eu fui buscando, eu fui compreendendo, tentando acessar essa verdade que está presente da forma mais humilde possível, sem vaidade, sem egoísmo, não é? Sem querer defender ideias, defender o meu ego. Eu fui chegando à conclusão de que somos energia, nós pulsamos o tempo todo
e nos sintonizamos energeticamente, né? Como que nós nos sintonizamos? Como que nós somos invadidos energeticamente? Então, aquele médium vaidoso que acha que é melhor que os outros por causa da sua mediunidade e que diz, aquele espírito sofredor, ele invade a minha energia, eu me sinto mal no mundo, o mundo é tão violento, e que vê as pessoas, de um modo geral, os espíritos de um modo geral, os ambientes de modo geral, a partir do julgamento, a partir da crítica, a partir de um estado de ego, que o ego ele nos separa do outro. E ao mesmo tempo, esse mesmo ego torna o médium um vaidoso e aberto a essas emanações mais pesadas, energeticamente falando. Por quê? Porque ele está vibrando uma energia mais pesada. Então, tem muita gente se apegando à mediunidade, ao ser empata, ao paranormal, ao sensitivo, de um modo a querer se apegar a algo para se sentir melhor diante das suas próprias fragilidades. Eu sei, e eu admito a minha fragilidade em primeiro lugar. Eu sei que tudo que eu sentia, esse ser empata, de passar mal nos lugares, de não me sentir bem em frente às pessoas, tudo isso era um estado de espírito meu, era o meu mundo interior. Entendendo um pouquinho de psicologia, a gente aprende que tudo que está à nossa volta é reflexo de nós mesmos. Então é o nosso outro lado, é o outro lado da moeda que nós não admitimos em nós. Nós vamos nos tornar inteiros a partir do entendimento do nosso ser dual, da nossa parte boazinha e da nossa parte não tão boazinha. Então, aceitarmos. Sim, eu já senti vaidade, já senti orgulho, mas eu estou olhando para isso e trazendo luz para tudo isso. Não é? Mediunidade não é privilégio de ninguém. Ser empata não é privilégio de ninguém. Sentir-se ofendido, sim, é privilégio. Privilégio daqueles que escolhem ficar nessa energia ruim, né? Do se sentir magoado, do se sentir, como se diz, se sentir invadido, não é? Se sentir frustrado, se sentir não aceito. Mas quem é que não aceita você? O outro é você que não se aceita do jeito que você é. Sabedoria começa pela humildade. Mediunidade equilibrada começa a partir também da humildade. Ser empata, equilibrado, começa a partir da humildade. Quando nós estamos na energia da compaixão, nós não julgamos o outro, nós não nos separamos do outro. Nós não nos amedrontamos com o outro. Nós apenas entendemos a nossa interação com todos os outros seres. Nós entendemos que eles fazem parte de nós e que todos nós formamos um. Então, esses vários caminhos para explicar a mesma coisa são os vários egos atuando diante de um mesmo sentido. Que o destino final é esse entendimento de que somos todos iguais, de que estamos falando da mesma coisa. Então eu não preciso dizer eu criei, eu desenvolvi, porque eu não criei nada, eu não desenvolvi nada. Deus criou. Quem sou eu? Eu sou um co-criador.
do meu mundo interior. Eu tenho um microcosmo e, nesse sentido, eu sou muito especial. E sou responsável por aquilo que penso, por aquilo que sinto e como me emociono na vida. Essa é a minha responsabilidade. A responsabilidade de aprendizado comigo mesmo, de evolução espiritual, de autotransformação. Este é o meu ser essencial. Eu tenho dois lados. Tem um lado bom, tem um lado não tão bom. E o que é esse lado não tão bom? É tudo aquilo que eu preciso aprender a viver. Preciso aprender a eliminar. E tudo isso que eu vejo no outro e não aceito em mim. Falando um pouco de sombra, sombra não são só as coisas ruins, tá? Quando eu falo o outro lado, tem um lado que a gente aceita em nós e que nos identificamos com ele, que forma o nosso ego, não é? Essa personalidade, essa autoimagem. Tudo o restante, não só coisas ruins, mas coisas boas que vemos no outro e que invejamos, nós também temos, nós também podemos desenvolver em nós. Está lá na sombra. Então são talentos, são qualidades que todos temos. Nós somos iguais, mas estamos diferentes. Estamos diferentes porque assumimos personalidades diferentes. Assumimos qualidades diferentes. Assumimos apenas uma pequena parte de quem somos. E ficamos o tempo todo defendendo esse pedacinho de nós mesmos como se fosse tudo o que temos. Isso é viver na miséria. É a miséria do espírito humano. Mas essa miséria um dia revelará ao próprio espírito humano a sua verdadeira essência. E aí sim, então, além desse egoísmo com o qual ele vivencia as suas mazelas, ele poderá finalmente entender o que é o amor incondicional, o que é a compaixão e o que Jesus queria mostrar, expressar. Muito obrigada por sua companhia, por compartilhar comigo. Até a próxima. Namastê.